Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no KardecTube da obra O que é o Espiritismo. Vamos hoje estudar mais um trechinho, estamos chegando no final aí de uma das partes da obra. Hoje é o nosso estudo de número 27 e estamos há 14 semanas estudando o Crítico. Lembrando a todos que O que é o Espiritismo é uma das 3 obras que Kardec escreveu para os iniciantes, para aqueles que desejam conhecer o Espiritismo do zero. Ele escreveu o Espiritismo em sua mais simples expressão. Estudamos toda essa obra aqui. Ele escreveu o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Estudamos toda essa obra aqui. E agora estamos estudando o que é o Espiritismo, que é também faz parte das 3 obras iniciais, para quem quer conhecer o Espiritismo. O que é o Espiritismo, a gente estudou o preâmbulo, onde ele define o que é o Espiritismo, e agora estamos estudando os diálogos, é Kardec dialogando com o crítico, com o cético e com o padre. Estamos ainda no diálogo com o crítico, terminando já o diálogo com o crítico, onde Kardec vai aí demonstrar vários problemas nesse crítico. Você pode assistir tudo que já passou aqui na playlist do KardecTube. O KardecTube é hoje um dos canais que mais produz conteúdo em torno da obra de Kardec, exclusivamente. A gente tem conteúdo de segunda a sexta, todos os dias de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, o Kardec ao meio-dia. Cada dia é um tema diferente, que a gente dá uma pequena pincelada e refletida. Segunda à noite é o Livro dos Espíritos. Terça à noite é o estudo crítico da obra Nosso Lar. Quarta aqui à noite é o que é o Espiritismo. Quinta à noite é o site revistaespírita.net. E sexta à noite, o estudo do Livro dos Médiuns. O estudo do Livro dos Médiuns, da sexta à noite, aqui no YouTube, das 20 às 21, é fechada para assinantes. Então, você quer participar desse estudo, assistir ele, tirar as dúvidas pelo chat, você se torna membro do KardecTube. Entra no canal, procura a opção Seja Membro e assina lá Amigos do KardecTube por R$19,99. E você pode assistir os estudos do Livro dos Médiuns. Os estudos que já foram, você pode assistir também, porque ficam gravados. Não consegue assistir ao vivo, fica gravado todo o estudo de sexta-feira. Então, a gente tem conteúdo aí para a semana inteira e especial esse do Livro dos Médiuns para assinantes. Tenho aqui ao meu lado os meus colegas e amigos, o José Paniago e o Lauro Rodrigues, e eu vou passar para eles também dar os recados deles e as boas-vindas, depois a gente segue para o estudo. Uma boa noite a todos, boa noite Michel, boa noite Lauro, boa noite ao chat que já está aí dando oi, né? Rosane, Carmen, Zelão, José Braga, meu xará tá aí também, Mari Andy Seixas. É isso aí, vamos continuar o estudo, né? Desse diálogo importantíssimo de Kardec, o crítico da obra que é o Espiritismo. Já vimos estudando há um tempo, vamos seguir, dar mais uns passos no dia de hoje. Um excelente estudo a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, José. Boa noite, pessoal do chat. Vamos lá, né? Vamos estudar e dar mais um passo, quase finalizando esse diálogo com o crítico, né? Vamos nessa, então, que tenhamos aí um bom estudo. Michel. Isso aí. Quem está assistindo, você que está assistindo agora ou depois, você que está assistindo gravado, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso que a gente pede, não saia daqui sem curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E participe aqui pelo chat, se você está ao vivo, mande seu comentário, mande seu boa noite dizendo de que cidade, de que estado você é, ou de que país, às vezes tem pessoas de outros países que participam. E tragam questões também sobre o que a gente vai estar falando, isso é muito importante para enriquecer o estudo. Então, a gente está no finalzinho do diálogo do crítico, como eu falei, é importante que você veja os estudos passados. Não dá para a gente trazer tudo que a gente já viu aqui num pequeno resumo. Então, tem muita coisa que você já vai pegar andando, Kardec dialogando com esse crítico. Vamos colocar aqui o texto. Em que esse V aqui é de visitante, né? Que é o crítico, no caso.
E tá bem certinho, né? No francês tá visitante também. Aqui foi importante que eles mantiveram. Então vai dizer o crítico para Kardec. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que em começo seja movido pela curiosidade. Aí ele continua: se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Aí Kardec responde: uma coisa é estar convencido, e outra, estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com esses eu não me ocupo absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiência sem resultado provável. Vejam que texto incrível, né? Vamos mudar um pouco hoje a roda, né? Vou passar para o José e para o Lauro iniciarem os comentários e eu comento por último para a gente mudar um pouco, dinamizar. Esses 2, 3 parágrafos aí, que Kardec, do ponto de vista da ciência espírita, basicamente a objeção do crítico aqui ele estaria dizendo, como a gente diz hoje em dia, né, você está pregando para convertidos, né? Porque, lembrando que anteriormente, o crítico ele pede para frequentar uma ou duas reuniões. E aí Kardec não permite, né? Porque ele queria, para fins de curiosidade, etc. E aí, basicamente, o que ele diz aqui é: bom, se você não permite que pessoas que não têm a convicção participem da reunião, o seu argumento acaba se enfraquecendo, né? Porque você só está expondo os fenômenos, só está expondo a teoria para os que já estão convencidos, que já têm a crença, né? Então, como é que outras pessoas vão se convencer, uma vez que a experiência ela é muito importante, né? O contato direto com o fenômeno, a parte empírica, né? O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: olha, não é preciso ver para crer, é o que o crítico está dizendo, né? E aí Kardec vai responder: olha, de fato, você tem em parte razão, é preciso ver para crer. No entanto, as pessoas que estão... existe uma condição para a pessoa ser convencida. A pessoa que vai tomar contato com os fenômenos,
e ela quer observar a sua maneira, ela vai acabar não sendo convencida. A pessoa tem que estar, primeiro, predisposta ao convencimento, aqueles que desejam ser convencidos. E aí a gente poderia entrar em detalhes, o que seria esse desejam ser convencidos, né? Se a pessoa estiver nessa condição, aí ela pode observar os fenômenos, ela pode, enfim, ser convencida. O que eu entendo que a pessoa desejar ser convencida, estar aberta a ser convencida, é a situação básica da pessoa que está buscando a verdade sinceramente, né? De forma honesta. A pessoa que não tem preconceitos, que não tem prevenção, como Kardec fala, né? Pensamento preconcebido. O que é isso? É aquela pessoa que é exatamente a postura do crítico aqui. Ele já se convenceu de antemão que o espiritismo é uma falsidade e ele só vai tentar buscar evidências que corroborem esse ponto de vista. Essa pessoa nunca será convencida. Isso serve para o espiritismo, serve para qualquer teoria científica, qualquer ciência, né, funciona dessa maneira. Agora, por outro lado, se a pessoa ela está aberta a ser convencida, é a ideia de que ele não tem prevenção, não tem pensamento preconcebido, não tem preconceito. A pessoa, olha, se surgirem evidências, eu vou avaliar, vou julgar. Ela, de fato, está aberta, ela está sincera e honestamente buscando a verdade. Ela não tem um sistema preconcebido, não abre mão desse sistema, dessa opinião, e vai ficar, porque isso é muito comum. A pessoa já tem uma opinião formada de alguma coisa, sem ter avaliado com calma aquele assunto. Ela já tem uma opinião, é o famoso preconceito. E aí ela fica pensando estrategicamente alguns fatos para poder corroborar aquele ponto de vista. Isso é muito estudado na filosofia, na psicologia. Hoje, na psicologia, se chama viés de confirmação. Isso é muito comum nas redes sociais, né? Você já tem um ponto de vista sobre qualquer tema da sociedade, e aí, como o algoritmo da rede social, ele não te mostra todos os fatos relativos àquele tema. Ele seleciona alguns fatos relativos àquele tema, omite outros, e ele só te mostra aqueles fatos porque ele sabe da sua opinião preconcebida. Porque o algoritmo não é bobo. Ele conhece você, às vezes, melhor do que você mesmo, né? Melhor do que sua família, o algoritmo conhece você. Então, ele sabe a sua opinião política, a sua opinião sobre os temas da sociedade. E aí ele vai te selecionando aqueles temas. E aí você fala, tá vendo? É isso mesmo que eu pensava. E aí você vai tendo aquela opinião que você já tinha alimentada, reafirmada, confirmada. Porque você não vê o contraditório, né? É mais ou menos o que acontece aí. A pessoa ela vai já com a opinião pré-estabelecida e ela vai filtrar, vai pensar alguns fatos, apenas aqueles que vão corroborar aquele ponto de vista. Ela não está aberta a modificar a opinião em proveito da verdade e dos fatos. Essa é a questão. O crítico ele se coloca aqui como se ele estivesse, mas na verdade, quando a gente vai lendo o diálogo e identificando a posição dele, ele não está. Ele quer provar que o espiritismo é falso e ponto, acabou. Não tem muita argumentação que vai convencer uma pessoa que está firmada nessa posição. Por isso que Kardec não perdia tempo com esse tipo de pessoa, né? Olha, quem está acostumado a debater com as pessoas, a conversar, compreende rapidamente e percebe rapidamente aquela que está buscando a verdade sinceramente e aquela que não está. Se a pessoa tem opiniões muito absolutas, faz afirmações muito categóricas sobre assuntos que ela não domina, nitidamente essa pessoa não está buscando a verdade sinceramente. Agora, se ela pondera, se ela fala, olha, desse assunto eu não entendo, minha opinião vai até aqui,
se ela é ponderada, equilibrada. Enfim, a gente volta a Sócrates o tempo todo, né? Se ela tem consciência da ignorância, do quanto ela sabe, do quanto ela não sabe, e ela não tem vergonha de expor a limitação do quanto ela conhece sobre aquele assunto, aí a gente sabe que essa pessoa está aberta ao diálogo, ela pode ser convencida por argumentos, por fatos, porque ela está aberta a buscar a verdade. Se a pessoa não estiver, não adianta. E isso na ciência é muito comum, tá, gente? Depois a gente pode falar dos fatos, né? Eu até cito um pouco disso no texto que eu escrevi recentemente, sobre a experimentação na ciência, né? Como é que a pessoa deve observar os fatos, a gente pode comentar isso à frente, mas se a pessoa não está aberta, não tem jeito. Na época de Galileu, muitos morreram achando que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno dela. E não eram pessoas absolutamente ignorantes, eram pessoas de ciência, cientistas, astrônomos da época, não aceitaram o sistema de Galileu. E não é porque eram, como eu falei, não é porque eram ignorantes, tinham acesso aos dados, às informações. Galileu apresentou, argumentou, e mesmo assim muitos morreram sem aceitar. Olha, começar a citar exemplos na ciência de grandes gênios que tiveram uma dificuldade enorme de aceitar teorias novas, tem de monte. Tem de monte. O Einstein enfrentou uma resistência muito forte à teoria da relatividade. No início. Muito forte. Tanto é que quando ele ganhou o Nobel de Física, ele não ganhou pela teoria da relatividade. Mesmo tendo passado já, eu acho que ele publicou os artigos em 1905, o Nobel vem em 1915 ou 20, não me lembro. 10 ou 15 anos depois o Nobel veio, e não foi pela teoria da relatividade, foi pelo efeito fotoelétrico, uma outra descoberta dele. Porque ainda tinha muita resistência à teoria da relatividade. Mesmo 10 ou 15 anos depois dele propô-la. Depois a teoria vai sendo aceita. Quando chega nos anos 40, 50, ela já está bem aceita. Olha, décadas se passaram. E aí o que acontece? Vem a mecânica quântica. E aí quem é o cara que resiste à mecânica quântica? O próprio Einstein. No início. Depois ele vai mudando um pouco a opinião. Mas ele é o cara que resiste. Fala, não é possível. E aí vem a frase famosa dele, né? Deus não joga dados. Porque tem uma aleatoriedade muito grande na mecânica quântica. Enfim, existem muitos casos. Então, as pessoas são resistentes, né? Isso é muito comum na ciência. Não é que são pessoas absolutamente ignorantes. Na ciência, isso é muito comum. Bom, passo a vocês, a gente vai comentando em seguida. E como o próprio Kardec, né, lembra no texto que o Espiritismo é uma ciência, mas não é como a nossa ciência, as ciências exatas, então é preciso se colocar em condições favoráveis, com vontade, com paciência, com persistência, para observar o fenômeno, como o Kardec vai dizer, que às vezes passa e você, se não for um bom observador, se não tiver um bom conhecimento, uma base bem estruturada, o fenômeno passa e você não percebe. Então, o crítico, se ele quisesse convencer-se, tivesse a boa vontade, né, ele talvez faria essa proposta. Eu quero me convencer da realidade do fenômeno, né, poderia até, tipo assim, né, criar uma história aqui, me explica como me colocar numa condição para que eu possa observar fenômenos que possam acontecer. Mas isso não ocorre. Ele vai com a ideia de realmente provar que aquilo é uma ilusão. Né? Então, Kardec já percebe isso, como foi comentado pelo José. Eu aqui me recordo, e eu fiz essa leitura hoje, da obra Evocações, quando lá no final, alguns exemplos de experiências que o grupo teve, de, por exemplo, duas moças que foram, né, para uma sessão para ver se seria possível a evocação de um determinado parente, e que elas se convenceram do fenômeno
porque o fenômeno o espírito pinta sinais de sua identidade. Então, as duas moças ficaram convencidas a ponto de, a partir daí, segundo o que está lá na obra, elas se interessaram em estudar o espiritismo. Um outro caso também de uma mulher que era evangélica e que se convenceu pelo simples fato do fenômeno, da comunicação. Então, veja, se a pessoa vai com interesse realmente de conhecer, de saber como é, ela pode realmente sair muito mais convencida do que ela imagina. Do contrário, pode sair frustrada porque não vai atingir a sua expectativa, as suas expectativas vão ser frustradas e ela vai sair muito mais incrédula do que quando chegou. Então, Kardec ele foi muito sábio nesse sentido, e no livro dos Médiuns ele deixa isso muito claro, que as reuniões realmente têm que ser para pessoas que queiram, de fato, se convencer, e não que elas sejam convencidas ou provar que aquele fenômeno ali, ele não passa de uma ilusão, de prestidigitação, enfim, pessoas agindo de má fé, né? Então, não é assim que Kardec lidava, e com crítica ele deixa isso bem claro aqui, eu me senti. Michel. Isso aí, são textos muito ricos, né? São pequenos, vejam, são 5 parágrafos, mas ele traz um conjunto de informações que a gente tem que prestar atenção, porque qual é o esqueleto da ideia da questão, né, que a gente está lendo? Como que eu procedo para me convencer da realidade, da verdade, daquilo que a ciência espírita apresenta? Então, os passos ou o comportamento que eu tenho que ter, e como eu lido com aquele que quer se convencer, ou que diz que quer se convencer. Então, você tanto aprende aqui com Kardec, como você tem que proceder para construir a sua convicção espírita, como você vai proceder com aquele que diz para você: quero me convencer do espiritismo. Porque o crítico ele tem uma ideia fixa que ele repete várias vezes para Kardec, o seguinte: ele tem a seguinte ideia: para eu me convencer, eu tenho que participar da sessão, ver os fenômenos, e aí sim eu vou estabelecer se aquilo é verdade ou não. Porque até isso aparentemente tem um fundo de verdade, porque como Kardec está dizendo que é uma ciência, naturalmente uma ciência você vai dizer: olha, me apresente os fenômenos para que eu possa atestar que isso realmente existe, é verdade. Mas o que o crítico não percebe, e é o que o Kardec ensina para a gente, e é interessante porque isso que Kardec ensina para a gente é muito atual. Como que você constrói uma convicção científica? Não é simplesmente vendo os fenômenos que as ciências apresentam. Cada ciência apresenta um conjunto de fenômenos. Mas não basta eu ver os fenômenos acontecendo para que isso seja suficiente para me convencer. Nenhuma ciência é assim. É isso que o crítico tem que entender. E, evidentemente, o texto está aqui para que a gente entenda. Então, se você quer construir uma convicção espírita, ou tem alguém dizendo para você que quer, como é que eu tenho que proceder? Não é que a pessoa já tenha que acreditar antes, que é o que o crítico dá a entender para Kardec. Você só quer falar, você não deixa eu participar das sessões, então você só quer falar para quem já acredita. Você quer que a pessoa acredite antes de ver o fenômeno. E Kardec vai dizer: não é isso. E as orientações que ele dá é como a gente tem que proceder e como a gente tem que ensinar o outro que diz que quer aprender o espiritismo tem que proceder. E como a gente tem que proceder para qualquer coisa. Então vejam que ainda é uma discussão atual, já que hoje o modo como as pessoas dizem buscar a verdade, muitas vezes esse modo está equivocado. Por isso que as pessoas não chegam a construir um conhecimento de uma maneira profunda,
é de uma maneira bem construída. Então, é o caminho que eu tenho que traçar para construir uma convicção em cima de uma teoria científica. E aí ele diz assim: uma coisa é estar convencido. A pessoa já tem a convicção, já está convencida. Outra é estar disposta a convencer-se. E ele fala que ele se dirige a esses últimos. Então, veja, Kardec está dizendo: eu não quero nem que você já tenha convicção que é verdade, porque aí não seria uma construção boa, porque se você já sai acreditando facilmente, sem pedir bons elementos de convicção, isso também é uma convicção ruim. Mas você também não pode já ter a convicção negativa. Então você não pode ter nem a convicção positiva, nem a convicção negativa. Você tem que ter a boa vontade, a disposição de honestamente e sinceramente buscar o conhecimento, a verdade, a construção daquela convicção. Então, se você quer descobrir a verdade de uma teoria ou entender que aquela teoria realmente é boa, é verdadeira, você tem que estar primeiro disposto sinceramente. Por isso que você não pode ter um preconceito ou algum interesse que faz você buscar outra coisa que não a verdade. Então, se você, por exemplo, por isso que é muito difícil hoje as pessoas encontrarem a verdade em debates públicos. Porque como o debate público envolve a imagem das pessoas, muitas vezes a pessoa está mais preocupada em defender a sua imagem do que em buscar a verdade. Quando eu estou preocupado em buscar a verdade, eu não vejo nenhum problema em abandonar alguma ideia que eu tinha, porque eu entendi que estava equivocada ou incompleta, e trocar. Por isso que o estudo individual, ele tem uma força, porque aí você está lendo só você mesmo, não tem nada em jogo ali que não seja a busca da verdade. Então, para você se tornar espírita, você não precisa já acreditar antes, mas também você já não pode começar a estudar estudando com uma opinião contrária. Você tem que estar disposto sinceramente. E aqui vem o ensinamento que eu falei. Ele mostra como a gente tem que proceder e ele mostra como a gente tem que proceder com o outro que pede para a gente para aprender espiritismo. São duas coisas. Então, se alguém chegar para nós e dizer assim, eu quero aprender espiritismo, você está disposto sinceramente? Eu não estou pedindo para você já acreditar, mas a gente diz hoje em dia, né? Tem honestidade intelectual ou você está já com uma opinião aí escondida, velada, ou você está procurando outra coisa que não está disposto, aberto a ouvir primeiro o que a teoria tem a dizer e o que os fenômenos vão mostrar com a ajuda dessa teoria. Então, esse é o primeiro ponto. A gente agir com boa disposição e exigir que o outro também. Não adianta a gente se dirigir para a pessoa que já está convencida. Aprenda isso com Kardec também. Com esses eu não me ocupo absolutamente. Olha, ele está ensinando a gente. Se a pessoa já vem com uma convicção antes de passar por toda a teoria e o conjunto dos fenômenos, não perca tempo com essa pessoa. Ela não é uma boa estudiosa. Ela tem que se adaptar se ela quer aprender. E o que você está pedindo para ela é só boa disposição, honesta disposição de aprender. O segundo ponto, quanto aos que manifestam sincero desejo, o melhor modo que tem de provar, porque aqui vem uma coisa interessante, a pessoa chega e diz para você assim, não, eu estou sinceramente disposto a aprender. Aí Kardec dá uma dica, como é que você vê se realmente é verdade? Porque ela pode dizer isso da boca para fora, como é que a pessoa prova quando ela diz assim, eu estou disposto a aprender, me ajude. Como é que você vai saber se ela está sendo sincera ou não? Kardec diz, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. Então, se a pessoa mostra que ela está disposta a perseverar, ou seja, a traçar um caminho de trabalho, de pesquisa, leitura, estudo, reflexão, ela está provando que ela está disposta. Agora, se você diz assim, olha, para você se convencer, você vai ter que ler aqui 23 livros, refletir, depois observar os fenômenos, a pessoa, mas não...
se ela já mostra que ela não quer atender o que é necessário, ela tá provando que essa disposição que ela disse que tinha, ela da boca para fora. Então ele diz assim, ó, são reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Então, por que Kardec percebeu que esse crítico não era alguém que estava verdadeiramente disposto? Porque a ideia dele é, estou disposto, me mostra aí as mesas girando. Aí Kardec está mostrando, mas não é assim, isso não é estar disposto. Isso é fingir que está disposto, porque você simplesmente resumir o que você precisa para você dizer se acredita ou não, mas não é assim. Ó, estou disposto. Bom, então agora você está disposto a percorrer o caminho necessário. Você vai perseverar nisso ou você vai abandonar o que é necessário para construir a convicção? Se você seguir esse caminho, você está provando que era sincero o seu desejo. Se não, você ainda não entendeu como é que se constrói. Aí ele diz, a convicção só se adquire com o tempo. Então não adianta, se você diz para mim, quero construir a convicção no espiritismo. Tá, você vai precisar de tempo. Ah, não, mas daí... Bom, então não tem como. Mas nota, isso não é só para o espiritismo. Se a gente tivesse colocando aqui outra ciência, serviria os mesmos conselhos. Eu não posso dizer assim, será que a física é verdade ou a física é falsa? Aí eu digo assim, olha, você vai ter que se especializar em física, estudar por muitos anos. Ah, não tenho tempo. Bom, então você não pode opinar sobre a física se você não está disposto a percorrer um tempo de estudo. Para o espiritismo é a mesma coisa. Se você diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Bom, então é impossível você construir uma convicção se você não se dispõe a gastar um tempo. Por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Então você vai reservar um tempo e se dedicar a observar, mas não é observar de qualquer maneira, é observar do jeito correto. Porque eu posso observar qualquer coisa, se eu observar da maneira errada, eu vou tirar conclusões erradas. Isso serve para qualquer teoria. E aí ele já mostra como que você observa da maneira certa os fenômenos espíritas, que é o caso que está em questão. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente das ciências exatas. Não se produzem à vontade. Opa! Então ele já está ensinando você, olha, você não vai poder tomar contato com os fenômenos espíritas e tentar observar eles como você observa fenômenos de outras ciências. Se você fizer isso, não vai dar o resultado esperado. Por quê? Porque o fenômeno da ciência espírita não é o mesmo das ciências exatas. Então eu não posso observar da mesma maneira. Veja que ele vai explicando passo a passo. E é curioso porque, abrindo parênteses sobre esse ponto, até hoje as pessoas ainda não entenderam isso. Mesmo os espíritas acadêmicos, muitas vezes, alguns, eles insistem em achar que com os métodos das outras ciências eles vão poder avaliar os fenômenos espíritas. E os mesmos que fazem isso reclamam que, olha que curioso, a pessoa observa da maneira errada e reclama dizendo que a minha convicção ainda ainda não estou muito convicto. Sim, você está observando errado, Kardec avisou isso. Ah, eu estou observando aqui, os resultados ainda não são satisfatórios. Sim, porque você está observando com as metodologias da ciência que você estudou na academia, mas não é assim. Você tem que se adaptar ao fenômeno novo. Então é muito curioso, eu vejo isso. A pessoa diz assim, não, os fenômenos espíritas não me convenceram. Aí você vai ver o jeito que ela está observando é usando o olhar que ela aprendeu nas outras ciências. Bom, é culpa sua por não estar chegando a nada conclusivo, porque você está observando errado. Então, Kardec deixa claro, observar os fenômenos espíritas é observar fenômenos novos, próprios da ciência espírita. Da mesma maneira que eu não posso observar os fenômenos das ciências exatas com a metodologia espírita. Outro ponto, é preciso que os colhamos de passagem.
É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista. Então você está procurando a prova daquele fenômeno e à primeira vista você não enxerga a prova, porque a teoria vai lhe ensinar a ver os detalhes daquele fenômeno em que você acha provas. Por isso que você vai ver alguém que tem a teoria, olhar para o fenômeno de espírito e dizer: nossa, você viu aquele detalhe, como comprovou. Aí a outra que não tem a teoria e que está olhando do jeito errado diz assim: olha, para mim não me convenceu. Aí você vê que ela está partindo de premissas diferentes. Sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las. Então, se você não entender as condições, cada fenômeno de cada ciência tem as suas condições próprias. Se você não entender as condições, você vai fazer a leitura errada dos fenômenos. Você precisa entender como é que se dá o fenômeno espíritas. E tudo isso você vai adquirir como? Analisando os fenômenos espíritas com a teoria que o espiritismo dá. Eu uso a teoria para aprender a observar o fenômeno. Se eu tentar observar o fenômeno com outra teoria, vai dar errado. Isso serve para qualquer teoria científica. Então, olha como ele dá o passo a passo, né? Impressionante. E aí, por fim, ele diz: as provas abundam para o observador assíduo e refletido. Então, se você é assíduo e refletido, então você tem a reflexão que é fruto da teoria bem estudada, com a devida observação, e você observa o conjunto e o andar dos fenômenos, que é a assiduidade, aí você vai ver que as provas abundam, não é que elas faltem ou são incompletas. Elas abundam para o bom observador. Daí ele dá exemplos, né? Uma palavra, um fato aparentemente insignificante. É para ele um raio de luz, uma confirmação. Para esse que atende aos requisitos. O outro que não atendeu aos requisitos, para ele tá vendo uma mesa se mexer, alguém pegar um lápis e escrever, olha, para mim não me convenceu. Claro, você tá olhando, é como você pegar uma pessoa leiga e dar para ela um exame médico para ela olhar. Ela só vai ver ali imagens e não vai saber interpretar aquilo. Ela precisa de uma teoria para saber interpretar aquele exame. Que nem o espiritismo. Você tem os fenômenos que você precisa de uma teoria para saber olhar para ele e enxergar as confirmações. E ele termina: ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presta a fazer experiências sem resultado provável. Então, por isso que ele está dizendo: eu não estou deixando você participar dos fenômenos, porque você está com um viés, um olhar que não é o que atende às condições. Então não adianta eu colocar você. Eu vou colocar você para participar, você vai terminar e vai dizer: não me convenceu. Então ele não está negando ao crítico o acesso ao fenômeno porque Kardec tem medo que o crítico desmascare. Não, não é, porque o crítico não está sendo sério na observação. E aí o problema é o crítico e a sua observação, não é a teoria espírita nem os fenômenos espíritas. Então vejam, é muito ensinamento prático de como se aprender que Kardec dá. E que eu chamo a atenção para concluir, que serve hoje em dia para qualquer coisa que a gente for aprender, né? Porque infelizmente hoje a gente estuda ou superficialmente, ou a gente mal estuda, ou a gente tem algum interesse que não é o desejo sincero de aprender, a gente não lê tudo, a gente não vê direito, e a gente forma sempre crenças superficiais, mal estudadas e mal vistas. E ainda discute entre si. E se a gente seguir o que ele falou aqui para tudo a gente tem que ter um processo de construção, que não é como é hoje. Eu não aprendo ciência no TikTok, eu não aprendo ciência no YouTube, eu não aprendo ciência só vendo debates. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é para ajudar, mas você, para construir uma convicção sólida, vai ter que pegar os livros, ler todos eles, meditar, participar depois de reuniões, observar. É uma ingenuidade achar que você vai aprofundar uma ciência olhando vídeos aqui, simplesmente.
Assim como você não se torna perito numa ciência só porque você é graduado, que é uma outra ingenuidade que as pessoas têm. O graduado não é alguém que tenha condições de fazer avaliações científicas. O graduado, ele tem uma noção genérica daquela ciência, que lhe dá competência para falar dela, mas não para avaliar ou construir ou contribuir ou dizer se a ciência está errada ou não. Isso é outro caminho que tem que ser trilhado. Você, claro, você começa primeiro conhecendo ela genericamente, depois você aprofunda. É um processo. Se você não respeitar o processo, você não vai ter o resultado. Eu passo para vocês se vocês querem aí tratar mais aí da questão. Bom, a gente explorou bastante coisa, né? Mas eu queria mencionar só essa ideia dos fenômenos, né? O Michel comentou bastante sobre isso, o Lauro também. Eu sempre cito o livro do Alan Chalmers. Quem quiser, tiver curiosidade de ler, é um livro excelente, chama O que é ciência, afinal? E ele vai falar sobre essa questão da observação dos fenômenos e como é que os cientistas formam a convicção, né, a partir da observação, da experimentação. E tem duas coisas curiosas sobre isso, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de formar convicção numa teoria, em fenômenos, a partir da observação do fenômeno. Primeiro, porque duas pessoas observando o mesmo fenômeno, elas muitas vezes não vão extrair as mesmas conclusões. Olha lá, o Michel está mostrando o livro, o que assim, o seu ainda está com a capa bem branquinha, o meu já está todo sujo. Tá bonito o seu, o meu já está todo baleado, coitado. Mas é isso aí, gente. Alan Chalmers, quem tiver curiosidade, o que é ciência, afinal? Tem uma coisa ou outra mais complicada, mas de maneira geral, é um livro acessível, que vai colocar várias teorias, várias hipóteses, várias teorias da filosofia da ciência, trabalhando esse conceito, o próprio conceito de ciência, ao longo do século XX, né? Então, Chalmers vai falar coisas bem interessantes. Ele fala, olha, duas pessoas observando o mesmo fato, o mesmo fenômeno, vão extrair conclusões diferentes, apesar do aparelho humano, da visão, ser igual em todo mundo. Do ponto de vista meramente físico, orgânico, objetivo, o aparelho visual de todo mundo é igual. Muda muito pouco. Todo mundo tem a capacidade da visão. A visão funciona de igual maneira em todos os indivíduos. Os raios de luz chegam, ferem a nossa retina, etc. O cérebro vai ler as imagens da mesma maneira. Mas por que, então, as pessoas extraem conclusões diferentes? Olha, por várias razões. Uma delas é que existe algo no ser humano que é a subjetividade. A subjetividade humana altera, deforma, entre aspas, a maneira como nós enxergamos as coisas e as conclusões que a gente tira a partir dessas coisas, dos fatos. Exemplo clássico, que é um exemplo muito didático, simples, muito bom, que o Chalmers vai dar, que o Michel já comentou de passagem. Quando um estudante de medicina do primeiro semestre chega na faculdade e ele pega um raio-x para olhar e tentar identificar a doença do paciente, ele não vê nada, ele só vê uma mancha branca no fundo preto. Ele não identifica coisa nenhuma. Agora, aquele professor que já está lá há 30, 40 anos, às vezes, dando aula, é evidente que o professor enxerga detalhes no raio-x, ele fala onde está a doença, onde é o ponto, e dá o diagnóstico, coisa que o estudante de primeiro ano não consegue ver. Não consegue tirar a mesma conclusão. Eles extraem conclusões muito diferentes. E ambos estão observando o mesmo fato. Por que isso ocorre? Por duas razões. Primeiro, o professor com a experiência, ele já tem, e com o conhecimento, né? Ele já tem o conhecimento teórico que explica a observação daquele raio-x.
Isso é fundamental. Não existe, isso na ciência é importantíssimo a gente entender. Não existe nenhuma observação de um fato de forma isolada. Toda observação de um fato tem que estar inserida dentro de uma teoria. Esse é um exemplo da observação do raio-x. Existe uma teoria que o professor já conheceu, e por ele ter esse conhecimento, isso facilita a observação do fato. Isso é o que o Chalmers vai explicar ali. E é exatamente o que Kardec está dizendo no século XIX, muito antes do Chalmers. Kardec está dizendo, é preciso se informar antes pela teoria, para depois observar, e a observação poder ter algum proveito, ser produtiva. Aí a pessoa vai conseguir observar detalhes e algumas evidências, ela vai tomar aquilo como uma evidência do fenômeno, uma evidência que tenha sentido, e ela pode se convencer. Caso contrário, a evidência passa despercebida, ela vai falar, não, aquele fato lá não significa nada, não tem significado. Por quê? Porque os fatos observados só ganham significado concreto dentro de uma teoria. Isso na ciência é muito conhecido. E qual é o segundo aspecto da questão da observação? Por que as pessoas não tiram as mesmas conclusões? Por conta do hábito da observação. Você olhar muitas vezes, se habituar com aquela observação, você aprende a enxergar, aprende a ver. Se você observar pela primeira vez, você não vai ver coisas que você vê depois de observar muitas vezes, que é exatamente o que Kardec está dizendo aqui. E é o que o Chalmers comenta também no contexto do Galileu, da descoberta do sistema heliocêntrico. Ele fala, olha, muitos cientistas da época não aceitaram o sistema do Galileu simplesmente porque não sabiam observar no telescópio. Era uma coisa nova. O cara põe um olho no telescópio, aquelas manchas na Lua, ele não se habituou com aquilo. Por isso, não porque eram pessoas simplesmente dogmáticas, é porque não se habituou a observar. Da mesma maneira, se você vai olhar o céu, quero ver as estrelas, quero ver as constelações. Se você não tem nenhum conhecimento teórico da física, da astronomia, e se você vai pela primeira vez observar, você vai olhar, vai achar bonito, nossa, a estrela é bonita, tal. Não vai extrair nenhuma conclusão, nenhum conhecimento daquilo. Não vai ter significado. Não vai ser uma observação produtiva. Agora, se você, mesmo a olho nu, não estou falando nem com o telescópio, se você tem conhecimento teórico da astronomia, da física, para saber que aqueles fatos estão inseridos dentro de uma teoria, e se você observa muitas vezes, não uma, não duas, 10, 20, 30 vezes, aí sim você vai começar a extrair um conhecimento, vai extrair conclusões, vai ser produtiva a sua observação. Então Kardec está percebendo coisas ali que são extremamente perspicazes do ponto de vista da ciência. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia construir uma ciência e ele sabia como a pessoa seria convencida e como não seria convencida. Só para dar um último exemplo, né, que a gente sempre dá com relação ao tipo do fenômeno espírita. Kardec vai dizer aí, os fenômenos espíritas se diferem essencialmente dos das ciências exatas. Porque é preciso esperar o fenômeno se apresentar. Você não pode produzir o fenômeno à vontade, como entrar num laboratório de química ou de física. E o exemplo que a gente sempre dá é a comparação com a biologia, né? Se a pessoa quer observar o comportamento de animais, ela tem que se colocar nas condições para observar. Não adianta ela querer que a onça pintada apareça aqui na Avenida Paulista para ela observar. É impossível. Por quê? Porque existe um habitat natural da onça, de qualquer animal. Ele tem que ir atrás do fenômeno. E dá trabalho, né? Imagina, eu quero observar a onça pintada. Eu tenho que ir lá para o Pantanal observar.
Pô, quero observar os hábitos dela de caça. É mais fácil observar à noite do que de dia. Eu tenho uma série de condições, imagina. Tem que comprar passagem, ir lá para Campo Grande, para Cuiabá, para observar no Pantanal. Tem que contratar alguém para me levar. Eu vou à noite, fora a coragem, né? Fora a coragem. Aí já é uma questão de virtude, já é uma questão moral. Mas ele vai dar muito trabalho. Ele tem que se pôr nas condições. E pode acontecer o quê? Ele vai chegar lá, vai ficar a noite inteira observando e pode não acontecer nada, ele não vê onça nenhuma. Aí ele volta de lá, volta para São Paulo, chega. Não existem onças pintadas. Eu concluí que não existem onças pintadas. Eu fui para o Pantanal, observei por um dia. Está decidido. Não existe onça pintada. Porque ele não viu no dia que ele foi. É o mesmíssimo exemplo. Se Kardec tivesse permitido o crítico frequentar a reunião, ele tivesse participado de uma ou duas e não tivesse visto fenômenos que o convencesse, ele ia voltar dizendo que não existem espíritos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esses exemplos ajudam a gente a entender um pouco do que Kardec está dizendo aqui, né? São exemplos que ajudam a gente a compreender um pouco. E, como eu falei, né? Kardec sabia muito bem o que estava fazendo. Então, a gente fica feliz, né, de perceber como é que Kardec tinha segurança no que ele estava fazendo e realmente tinha muita solidez, né, muita sabedoria em lidar com o crítico aqui. E com isso, talvez, né, alguém que possa estar aqui nos assistindo agora e que não é muito familiarizado com esse assunto, possa até pensar, pode até pensar assim, olha, então, eu que sou leigo, como que eu vou me colocar nessas condições, né? Ou então, como que eu vou formar um grupo? Aí, claro, a gente, primeiro, o estudo, mas o que eu poderia dizer para essa pessoa, Michel e José, olha, você tem que se colocar nas condições necessárias, aí o primeiro passo é estudar. Mas tá, aí foi dito que, né, que nem sempre a teoria, né, a prática, ou a junção de ambos é que vai dando condições à pessoa de se convencendo do fenômeno. Então, para se formar um grupo que queira realmente observar os fenômenos, além do estudo, qual outro critério que eu teria que me colocar nesses exemplos que foram dados aqui? Eu não sei se eu me fiz entender aí, Michel e José. A pessoa, ela, no caso do espiritismo, ela vai estudando as obras e ela pode, a própria obra vai ensinar ela a praticar as evocações que ela pode daí também tirar ela mesma participando dos fenômenos e observando eles, né? Tem a parte teórica e a parte prática que ela mesma pode realizar. Ela pode iniciar a prática das evocações e ir comprovando, observando bem com a devida teoria, extraindo as provas, ela mesma praticando, né? Como qualquer ciência, você tem a parte teórica e você tem as aulas experimentais, né? Você tem lá, aprende um pouco, vai para o laboratório, aprende um pouco, vai no laboratório e vai fazendo essa troca. Com o espiritismo é a mesma coisa, só que do jeito que o espiritismo coloca, porque são fenômenos próprios. Você vai estudar ali os livros de Kardec e vai também se propor a praticar como ele também ensina. Então ele não só ensina espiritismo, mas ele ensina a praticar espiritismo através das evocações, né? Que você pode fazer, inclusive, sozinho, como ele vai ensinar no Livro dos Médiuns. E hoje, graças a Deus, você tem já um pouco mais, embora seja pouco, mas já, pelo menos tendo um, já é um alento, né? A gente tem alguns grupos de pessoas que estudam e também de pessoas que praticam. Então, isso também ajuda, porque você tem já. Claro que são poucas pessoas que estudam seriamente Kardec ainda, e poucas pessoas que praticam conforme Kardec, mas já tem, né? Então a gente também já a internet ajuda para isso. Você estuda sozinho, pratica sozinho, mas também busca ajuda com quem está estudando e praticando que nem você, que hoje já tem muita gente que não segue Kardec, não estuda Kardec, não pratica Kardec, tem, mas já tem aí, a gente está sempre indicando, né? A gente está sempre aí, a
A gente tá agora, tem aqui o KardecTube, tem os nossos estudos aqui, tem os estudos do Cosme, tem aí o livro sobre as evocações do Gilberto, tem a revista Espírita.net. Então já tem aí grupos que se propõem a ajudar, né? E falando do Kardec, do Cosme, quem assina o Kardec Play, quem assina e quem não assina deveria assinar, né? Se você é estudioso de Kardec e não acompanha o Kardec Play também, é um dos melhores lugares, porque lá você vai ter vídeos explicativos das obras, né? Ainda não tem todas, mas já tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e palestras com temas. Se você entrar lá no aplicativo ou no site do Kardec Play, se você é assinante, você vai em eventos nacionais, que são palestras que o Cosme gravou pelo Brasil. E lá dentro de eventos nacionais tem uma palestra de 2 horas em que ele vai tratar da questão da percepção, da observação que o José levantou aí sobre que o Chalmers trata no livro dele. O Cosme tem uma palestra sobre eventos nacionais dentro do kardecplay.com. Eventos nacionais se chama Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. É uma palestra de 2 horas tratando sobre isso, mostrando sobre a questão de como a visão muda não só através do olho e da luz, mas também do conhecimento. O conhecimento impacta na visão, que é o que o José explorou um pouco. Então vale a pena você assistir. Olha, eu já assisti mais de uma vez. É muito bom essa palestra. Então também já fica o convite para quem não conhece o Kardec Play, tem o aplicativo e tem o site. Você assina e aí lá você tem todas as videoaulas gravadas, seja estudando as obras, sejam palestras como essa por assunto. Então vale a pena também. Então esse é o caminho. Com o Kardec não tem outro caminho. Você precisa estudar e leva um tempo. Mas você tem que estar predisposto e tem que percorrer esse caminho, senão você não atinge os objetivos. Esse é o problema que a gente tem hoje, que as pessoas querem o objetivo, mas elas não querem trilhar o caminho para chegar no objetivo. A sociedade está vivendo isso, né? Todo mundo quer o lugar ao sol, como se diz, né? Mas as pessoas não querem trilhar o caminho, elas querem pegar atalhos. E muitas vezes elas então elas acham que chegaram no topo, mas é falso o caminho que elas percorreram. E logo o objetivo também é falso, porque ela não atingiu de verdade. Então você quer atingir um caminho, um objetivo, trace, percorra o caminho para chegar nesse objetivo, senão não adianta, você não vai chegar lá. E no caso do espiritismo, como para qualquer ciência, você vai ter que conhecer a teoria, se dispor a praticar para ver se acontecem os fenômenos, estudar outros fenômenos, procurar ajuda com pessoas que estudam também. Esse é um processo que hoje em dia facilitou muito. A gente já teve uma época em que quem estava estudando Kardec estava isolado, sozinho. Hoje a internet já nos aproxima, né? E tem aí também os vídeos, né? Os vídeos ajudam muito. Embora eles não substituam o livro, você tem que ler o livro também, mas o vídeo ajuda. As lives ajudam, mas você tem que pegar o livro também e se debruçar sobre ele. Se todo mundo fizesse isso e a gente gastasse o tempo de uma maneira melhor, a gente teria pessoas com muito mais conhecimento e seriedade na sociedade. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem falar sobre, mas não querem ter o trabalho de estudar sobre. Então elas querem encurtar o caminho, mas é impossível. Você precisa gastar tempo, você precisa pegar o seu tempo, colocar aí num papel tudo que você quer fazer, dividir seu tempo e ver o que você pode dedicar para cada coisa. Nem tudo você vai conseguir fazer, então algumas coisas você tem que priorizar. Mas é assim, não tem outro jeito. Não adianta a gente tem que parar com essa coisa que a gente criou com as redes sociais de fingir que sabe ou fingir que está aprendendo, porque isso é mentir para si mesmo, é mentir para o outro e mentir para si. Então você tem que traçar em um roteiro. E no caso, se você quer aprender espiritismo, vai ter que ser assim. Você já tem disponível as 23 obras de Kardec de graça, inclusive no francês original. No Kardec pede. Você já tem grupos com vídeo aulas gratuitas para poder também ajudar a estudar. Você tem videoaulas pagas, mas um valor irrisório.
que as pessoas gastam muito mais em outras bobagens. Então, o Kardec Play é R$14,99, se eu não me engano, por mês. O nosso estudo, a gente tem 10 estudos diários de segunda a sexta no Kardec Tube. Um é pago. 9 são abertos. E ainda assim, esse que é pago é um valor pequeno e que tem como objetivo manter todo o canal e o projeto. Então não é o preço de uma graduação, que às vezes a graduação vai ser 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000. E aí para aprender Kardec, as pessoas reclamam que tem que pagar R$14 ou R$20. É uma coisa surreal, né? Então, a gente tem que fazer a escolha. Para daqui um ano, imagina se quem começar a estudar hoje, daqui um ano, o tanto que já vai ter estudado. Agora, se você continuar só, pega o TikTok, olha um videozinho aqui, fica uma hora aqui, abre um vídeo ali no YouTube, conversa com as pessoas, mas você não aprofunda nada, não lê nada, você não vai saber nada de nada. E isso reflete na sociedade. Por que a gente tem a sociedade do jeito que a gente tem hoje? Por causa desse comportamento. É a leviandade da sociedade que prejudica. Aí a gente vê qualquer assunto as pessoas debatendo com preguiça, leviandade ou superficialidade. Hoje se tornou assim, as pessoas estão falando tudo sem responsabilidade. Isso reflete. As pessoas discutem política, daí vai ver as pessoas discutindo política, raras são as pessoas que têm seriedade, profundidade. As pessoas discutem qualquer assunto. E a gente vê que todo mundo está discutindo superficialmente. Aí depois não sabe por que a sociedade está do jeito que está, e é reflexo. E isso para o espiritismo é imoral. A leviandade? Eu não sou uma pessoa ruim, eu não roubo, eu não pratico crimes. Mas e o vício da leviandade? Ela também prejudica a sociedade. Quando você fala sem responsabilidade de pesquisar a verdade, você está sendo imoral. Quando você fala do que você não conhece, você está sendo antiético. Quando você divulga uma informação falsa, você está sendo antiético. Então também tem um componente moral nisso da nossa sociedade. Sobre a questão de estudar com cuidado, ter cuidado quando vai opinar, ter seriedade quando vai estudar. Isso também está dentro de um processo de moralização da sociedade. Em que a gente tem que cobrar um dos outros, dos amigos, dos filhos, dos parentes. O fulano vem falar uma bobagem assim, fulano, você estudou, qual é a base? É uma opinião séria? É verdadeira? Você checou, você raciocinou? A gente não pode abrir a boca e sair falando tudo que vem na cabeça, só porque a gente gosta. Então, até isso, né? Até essa reflexão, ela está ligada a um problema social atual, que Kardec já debatia em sua época, sobre a construção do conhecimento sendo feita de uma maneira correta. E isso implica vários pontos que a gente está levantando aqui, né? Bom, da minha parte, eu quero agradecer ao José, ao Lauro, a todos que aqui estiveram, né? A Maria, a Fátima, a Débora, a Carmen, a Rosane, o José, a Mari, e quem não comentou também, que às vezes o pessoal está presente e não comenta, né? Quero agradecer a todos e a gente retorna na quarta que vem. Amanhã à noite a gente tem o estudo, a continuação do estudo da Revista Espírita, o caso de uma cura de obsessão. Quem tem curiosidade, acompanha amanhã à noite, às 20 horas. Não saia daqui sem curtir, sem se inscrever no canal. Assinar, você assina se pode e se quer, mas não saia daqui sem curtir, sem se inscrever no canal. Então, uma boa noite a todos e eu passo para o José e o Lauro também se despedir. Isso aí, pessoal, mais um estudo. Muito obrigado aos que assistiram, acompanharam, comentaram, né? Como o Michel falou, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, que isso ajuda a disseminar mais o nosso estudo. Comentem, divulguem aos amigos, né? Para quem vocês acharem que devem mandar nos grupos, isso ajuda muito. Uma excelente noite a todos. Amanhã é feriado, né? Essa noite aqui pré-feriado. Uma boa noite a todos. Vamos continuar estudando Kardec, diálogo crítico, extremamente importante. Vamos presentear as pessoas. Está chegando o Natal, né?
Abre lá o site do Kardec Books, da editora Nobiltá, aí, que é o projeto do IDEAC, né? Vamos comprar o que é o Espiritismo, ou instruções práticas também, aproveitando para mostrar. O Kardec Books lançou recentemente essa edição bem simples, bem barata até, né, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Então, para quem quiser, olha, ele é bem fininho mesmo. É uma brochura, um livreto de Kardec, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem 50 páginas. Então, é realmente a introdução da introdução da introdução sobre o Espiritismo para aquela pessoa que quiser conhecer o Espiritismo, fica aí, né? E tem que ser estratégico quando estiver conversando com essas pessoas, porque todo mundo acha que entende de Espiritismo, né? Não, eu sei, minha tia é espírita, eu ia na Umbanda. A pessoa sempre acha que sabe. Aí você fala, fulano, vamos lá, baixa a bola um pouco, seja humilde, começa a ler. Lê e aí depois me diz o que você acha, né? Enfim, é isso. Vamos incentivar a leitura, vamos dar livros para as pessoas de presente, porque estamos precisando disso no nosso país. Beleza? Um grande abraço a todos, bom feriado. Semana que vem estamos aí novamente. É isso aí. E quero agradecer também ao Michel, ao José, a galera toda do chat aí, você que está conosco. E lembrando, mais uma vez, estaremos juntos amanhã para o estudo da revista Espírita.net, às 20 horas aqui no Kardec Tube, hein? Abraço a todos.